Vamos lá iniciar então esse drop. Vamos ver. Lembrando, vamos lá então. Pontes Dionísio, pois 7 que é legal, hein? Bonito. Usei bastante ele. Especial 01. Legal. Illusione, Shield Illusione. Zero 3. É, aqueles itens mesmo que tinha comentado. Cara, um setzinho desse daqui. Pô, essa sword que é legal, meu. A Dancer. Ah, lembrando que tem rapaziada que tenta passar o golpe com essa sword aqui. Tá? Então fiquem espertos na hora do trade também. Vamos lá, vamos dar continuidade. 02. Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo aqui para ficar melhor para nós também, para não ocupar muito tempo.